Amém? Lucas capítulo 10, verso 38. Janine, ela abriu o culto hoje. Eu nem sabia que ela ia trazer essa mensagem nesse texto. E a gente vai falar de Marta e Maria, mas de uma maneira abrangente. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse texto aqui. Versículo 38 diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todos os trabalhos da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Glória a Deus. Este povoado que a Bíblia se refere, no versículo 38, se refere a Betânia. Está em João capítulo 12, verso 1, aonde diz que ali era Betânia, onde eles moravam. Ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, o caminho entre Jericó e a Transjordânia. Sou ruim de falar esse nome. Transjordânia. Jesus devia, em tempo, passar por aquele lugar, porque ali era o caminho que ele ia da Galileia para Jerusalém. Ele caminhava para aquele lugar ali, né? Viajava da Galileia para Jerusalém. E o texto menciona somente uma parada de Jesus naquela casa. Mas a hermenêutica do texto, o decorrer da história, mostra que Jesus era assíduo naquele lugar, tinha muita intimidade, andava muito ali. Até porque Jesus era um grande amigo de Lázaro, um dos irmãos de Maria. E Jesus chegando naquele povoado, então Jesus sempre ia na casa deles. E mostra que havia um grau de intimidade muito grande, né? Mostra porque a irmã mais nova, ela senta aos pés de Jesus e a outra está fazendo as coisas, preocupada em arrumar a casa para receber Jesus. E Maria, ela sentou aos pés do Senhor, ali naquele lugar. E Maria era a irmã, e Marta era a irmã mais velha. Como nós sabemos, geralmente as pessoas mais velhas na casa, elas são responsáveis pela casa, né? No caso, o irmão, o homem, Lázaro, e tinha a Marta, que era mais velha do que Maria, e por ter uma responsabilidade maior, era a dona da casa, ela cuidava do lar. E ela estava preocupada naquele momento em cuidar com que Jesus tivesse um bem-estar, naquele lugar. E ela tinha responsabilidade, ou seja, a luta diária dela não era fácil. Mas tem uma palavra grega que chama ekoi, que significa ouvir. E a outra palavra grega também eu sou meio ruim de falar essas palavras, mas eu vou tentar aqui, viu? Pirespato, significa distraída, afastada, separada, agitada e sem tempo para dar atenção. Esse sem tempo para dar atenção foi uma derivação de um texto que eu achei bom agregar, porque o texto fala sobre isso. Mas a gente entende uma coisa: nosso dia tem 24 horas, não é isso? Temos 24 horas no nosso dia. O relógio conta 24 horas. Alguns cientistas falam aí que são 23 horas, alguns segundos, alguns milésimos de segundo, mas a gente conta 24 horas. Nessas 24 horas, a gente trabalha 8 horas por dia, não é verdade? A gente trabalha 8, a gente dorme 6, então sobra 10 horas para a gente fazer o que a gente quiser. Sobra 10 horas para a gente ir para o cinema, para a gente ir para o parque, para o supermercado, para a gente ir para a casa do amigo. Sobra 10 horas para a gente assistir um bom filme em casa, uma peça de teatro, bater um bom papo, conversar sobre as coisas, arrumar a casa. Sobra 10 horas para muita coisa. Sobra 10 horas. E a gente
não consegue, em hipótese alguma, a gente não consegue, às vezes, criar uma prioridade para isso, né? A gente esquece do principal. Eu ia me esquecendo de falar. Ir à igreja também faz parte e está incluído nessas 10 horas que nós temos fora das nossas obrigações. Fora das nossas obrigações. Porque a gente tem que trabalhar, não é isso? 8 horas por dia. A gente trabalha das 8 às 6 da tarde. E a gente tem 6 horas para dormir. E se a gente fazer a conta, dá 10 horas de sobra. Essas 10 horas dá para fazer um bocado de coisa. E principalmente hoje, no mundo globalizado, onde você tem um comércio geralmente aberto dia e noite. Em algumas capitais, é dia e noite. Feira de Santana mesmo, hoje, a gente tem até 10 horas da noite, alguns lugares que você vai para o shopping, à noite, você tem. E fora que o culto não é todo dia. A gente não tem um culto todo dia. Então, a gente tem o tempo organizado. E Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer uma coisa para a gente. Que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Realmente. E cada coisa tem sua ocasião. Cada coisa tem sua ocasião. Mas a gente tem que procurar nos organizar para que haja tempo para todas as coisas, né? E cabe a cada um de nós aproveitar o nosso tempo. Cada um de nós aproveitar o nosso tempo. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer de prioridade. A gente separa tempo. Prioridade para estudar, prioridade para trabalhar, prioridade para comer, prioridade para dormir. Mas a gente tem que ter uma coisa como prioridade. Prioridade como ir à casa de Deus adorar. Ou buscar a Deus, melhor dizendo. Nós precisamos nos organizar para que isso aconteça de uma maneira natural, de uma maneira que a gente não seja um fardo. Quando a gente se organiza, fica fácil. Como hoje é fácil a gente ir para o trabalho, porque já está no cotidiano, já virou um costume. A gente levantar naquele horário, tomar um banho, tomar um café, se arrumar e ir para o trabalho. Voltar do trabalho naquele horário. Então virou uma coisa que virou fácil, já é costume. Já está no nosso cronograma diário. Mas quando a gente inclui uma prioridade, a gente começa a acostumar com a prioridade. Tem pessoas que ela tem uma prioridade da novela, ela botou como prioridade na vida dela, tem que ir a novela dela. Então, todo dia, tal horário, ela está lá na frente da TV, assistindo a TV, ou a série que ela está assistindo, ou o livro que ela está lendo. Então, as pessoas escolhem. Tem gente que tem a prioridade para sentar e conversar com alguém. Todo dia tem que ligar para a mãe, para um parente, e virou prioridade. Tem uns que a academia, prioridade, daquele dia da academia, é certo e ela não falta. Porque ela criou naquele hábito uma prioridade. Ela incluiu na sua lista de prioridades. Mas o que falta na gente, às vezes, é incluir uma prioridade que é buscar a Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 4, diz que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas. E com toda a nossa força. E com todo o quê? Vamos traduzir? Com toda a nossa dedicação. Dando prioridade a Deus. Porque Ele está em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E eu não estou me referindo a só estar na igreja. Deus tem que estar em primeiro plano na nossa vida, em tudo, até nos nossos sonhos. Até quando a gente dormir, que a gente sonhar, Deus tem que estar lá. Deus tem que fazer parte do nosso ser. Deus tem que estar dentro da gente, no nosso pensamento, ali como primordial. Como primordial. E isso é importante. Isso não tem como você tirar se você quer ir para o reino dos céus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Você esquece de quem você ama? Você deixa de cuidar de quem você ama?
Você deixa de ligar para quem você ama? Quando eu namorava mesmo, todo dia eu queria estar lá. Eu faltava um dia. Chegava lá, tinha dia que a namorada não queria nem me ver, mas eu estava lá. Sentado lá, colado, na cola. Ainda levava um batom garoto ainda, para tapear. Ainda levava ainda. E era assim, mas eu estava lá, porque havia um amor. Passava o dia pensando, eita, minha namorada, vou lá ver aí, vou dar um beijo. Porque havia um sentimento. Então, o que a gente ama, a gente não esquece. Não há como esquecer. E a gente precisa começar a organizar a nossa vida para que a gente possa separar as prioridades. E lembrando que a maior prioridade é buscar a Deus. A maior prioridade é buscar a Deus. Quando Marta, ela estava lá preocupada com as coisas, os afazeres, ela não estava naquele momento olhando o que era mais importante. Ela não fez assim ela não traçou um pensamento do que é mais importante, do que era mais importante. Jesus chega na casa dela, Jesus entra na casa dela, Jesus, ele está lá, sentado, não sei se é na sala ou na cozinha, mas estava na casa dela, e aí a irmã senta aos pés de Jesus, para ouvir Jesus. Isso mostra que Jesus estava aí ensinando, estava falando. E ela estava preocupada ali com oferecer a Jesus o natural. Oferecer a Jesus o material. Ela estava preocupada com os afazeres, como sempre, mas naquele momento ela estava preocupada com agradar Jesus com o material, a casa limpa, para receber ele, para ele estar no bem-estar. Mas Jesus não queria, naquele momento, a casa limpa. Jesus não queria uma comida gostosa. Jesus queria que ela sentasse para ouvi-lo. Jesus queria atenção. Jesus queria que ela sentasse naquele momento e ela desse atenção a ele. A gente entende assim, porque sabemos que sem ouvir a palavra de Deus, nós não temos fé, porque a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, quando nós estamos todo dia ouvindo a palavra do Senhor, a gente aumenta o nosso nível de fé. É o combustível da fé, é a palavra. O combustível da fé é os ensinamentos do Senhor. O combustível da fé é você estar ligado com Jesus. E para estar ligado, você tem que aprender mais dele. Uma pessoa que a gente conversa pouco, a gente não tem um relacionamento íntimo. Uma pessoa que a gente não senta para conversar, ela não tem aquele relacionamento de intimidade. Tem amigos que é mais chegado, não é verdade? Porque você conversa mais com ele, passa mais tempo com ele. Mas tem amigo que ele não é amigo, é colega. Porque você, bom dia, boa tarde, como é que vai? Eu mesmo, eu tenho 2 vizinhos que eu sou bem chegado, porque eu vou na casa, tomo café, sento lá, fico resenhando. Todo dia eu tenho que ir. Já os outros vizinhos são meus vizinhos, mas eu dou bom dia, boa tarde, mas eu não tenho intimidade de estar lá o tempo todo. Mas tem 2 que é mais chegado. Eu tenho amigos no trabalho que quando eu chego pela manhã, eu abro o comércio, eu tenho que dar bom dia a eles 2. Quando eu não vejo, eu fico preocupado, porque não chegou. Porque é a pessoa mais chegada a mim, está perto, é bem chegada. Então, porque tem um relacionamento, a gente está o tempo todo se conversando, o tempo todo se ouvindo, um falando para o outro. Por exemplo, eu tenho 2 pastores, eu tenho um pastor Alexandre e tenho um pastor Cosme. Eu converso mais com o pastor Cosme do que com o pastor Sandro. Então, o nosso relacionamento é bem mais amigo, bem mais próximo do que com o pastor Sandro. Não que ele não seja meu amigo, mas eu tenho mais intimidade com o pastor Cosme. Eu vou na casa, sento, tomo café, resenho mais ele. A gente troca ali algumas conversas. E já tem outros que já o pastor Sandro, a gente já não é muito assim, está perto. Eu não tenho assim um grau de intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Quando você está conversando com Deus, você está o tempo todo ligado em Deus, você tem mais intimidade com Ele. E nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Naquele momento, estava ali 2 irmãs na mesma casa, estava ali. Jesus estava presente, mas uma estava preocupada com o material e outra preocupada com o espiritual.
Uma preocupada com a salvação e uma preocupada com as coisas terrenas. Uma estava ligada no céu e uma ligada na terra. Naquele momento, uma percebeu o que era mais importante e a outra estava distraída, ociosa, estava ali preocupada. E a gente vai entender uma coisa. Olha o versículo 40, acompanha comigo. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Estava preocupada com todo o trabalho. Ela não estava preocupada com uma coisa só. Diz que todo o trabalho. Já viu aquela pessoa que passa o tempo todo ali, não para um minuto? E às vezes a pessoa passa despercebida. O marido chega, ou a mulher chega, ou o filho chega, e a pessoa não consegue perceber quem está ali, porque ela está preocupada com o quê? Com os afazeres. Ela perde os melhores momentos da vida. E aí vai dizer que ela estava preocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou. Olha, Maria chega perto de Jesus para quê? Para ouvir. E Marta chegou para perto de Jesus para quê? Para perguntar, para reclamar, para indagar. Toda pessoa que está longe de Jesus, ela só chega perto para poder reclamar. Ela não consegue chegar perto para ouvir. Ela só chega perto para dar queixa. Foi o que ela fez. Ela vai dizer assim, versículo 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Mande que ela venha me ajudar. Ela vai lá e dá queixa da irmã, porque a irmã está perto de Jesus sem fazer nada, e ela preocupada com as coisas dela, achando ela que a irmã estava, ou seja, na vadiagem. Pelo contrário, a irmã estava dando prioridade a uma coisa que ela não estava dando. Aí Jesus dá a badogada dela, vou falar assim, a badogada. Jesus diz assim, aí o Senhor respondeu: Marta, 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 Marta. Sabe que Jesus, várias vezes na Bíblia, quando Jesus repete o nome da pessoa 2 vezes, Jesus está alertando alguém. Lembra de Simão, Pedro? Simão, Simão, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás, pediu para cirandar você. Jesus chamou ele 2 vezes, Simão, Simão. Jesus estava alertando, Marta, Marta, abre o olho, Marta. Simão, Simão, abre o olho. Olha, Jesus, quando falava o nome da pessoa, porque ele estava fazendo o quê? Uma queixa, uma reclamação. Lá em Atos capítulo 9, também vai dizer assim, Jesus chega para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus chama também Saulo e reclama Saulo. Jesus está chamando a atenção, por quê? Porque a pessoa estava fazendo algo errado, estava fazendo algo que não condizia com o que ele queria que fizesse. Jesus estava chamando a atenção de alguém que estava afastado dele, em outro propósito. Naquele momento, Pedro estava desligado e Jesus chamou a atenção porque Satanás estava de olho em Pedro. Naquele momento, Marta estava desligada e Jesus chamou a atenção porque ela estava longe de Jesus. No mesmo ambiente, mas longe de quem? De Jesus. No mesmo ambiente, mas longe de Jesus. E Saulo perseguindo a igreja, achando que estava fazendo certo. E aí Jesus desce e aparece para ele dizendo: olha, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Ou seja, e em outras ocasiões Jesus fala assim, em verdade, ele sempre, quando ele queria chamar a atenção, ele falava 2 vezes a palavra. E aí a gente vai entender um pouquinho quando Jesus respondeu, né? Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Jesus não diz com poucas coisas, ele diz com o quê? Com muitas. Tem gente que quer abraçar o mundo. Tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente que acha que pode fazer tudo ao mesmo tempo. Acha que pode fazer diversas coisas. É multiuso. Olha, a gente leu Eclesiastes capítulo 3. Para cada coisa tem sua ocasião. Tem tempo que a gente planta, tem tempo que a gente colhe,
tem tempo para sorrir, tem tempo para ficar triste, até tempo para morrer tem. Tem tempo para todas as coisas. E a gente tem que separar nessas 24 horas do dia um momento para Deus. Porque Deus não deu 24 horas para a gente só usar para a gente. Deus deu 24 horas. E Deus separou um momento para Ele. E Ele quer esse momento. Quando Deus criou o homem no Éden, olha o que Deus fez. Deus pegou, colocou o homem no Éden e todas as tardes Deus descia para falar com quem? Com o homem. Porque Deus sente a necessidade de se relacionar com o ser humano. Deus sente a necessidade de se relacionar com as pessoas. E quando a gente não dá importância a isso, a gente acaba igual a Marta. Jesus foi até a casa de Marta, não foi porque Jesus estava com fome, não foi porque Jesus estava com sede, não foi porque Jesus queria ali alguma coisa material, queria dormir. Não, Jesus queria conversar com ela. Jesus queria um pouco de atenção. Jesus queria ter um relacionamento naquele momento. E ela não percebeu. A irmã dela estava ligada, sentou ali e foi prestar atenção no Senhor que havia chegado. Chegou ali e prestou atenção no Senhor que havia chegado. Marta estava agitada, preocupada, e o Senhor havia alertado das preocupações. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, você pode abrir para mim? Mateus capítulo 6, verso 31, a gente vai ler 31 a 34, só para a gente contestar aqui, Eu ainda tenho meia hora, tem muita coisa para a gente falar aqui ainda, eu estou tentando ainda introduzir na cabeça de vocês ainda, aonde o papai quer chegar. Mas Deus é bom. Hoje eu falei com Deus, Deus deixa eu calminho, não deixa eu gritar não, pai, não deixa, hoje eu tenho que ficar bem calmo. Mateus 6, 31 a 34, diz assim, amém? Diz assim, portanto, amém? Quem não achou ainda? Amém, então vou ler. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é quem estão sempre preocupados com estas coisas. Quem anda preocupado com essas coisas? Os pagãos que a Bíblia está dizendo são as pessoas que não vivem segundo a palavra, pessoas que vivem no mundo. Quem anda preocupado com as coisas materiais são as pessoas que vivem nesse. Você é desse mundo? Eu sou desse mundo? Filhinhos, vós não somos desse? Vivemos nesse mundo, mas não somos aonde? Vamos falar o que Jesus disse? Filhinhos, vós viveis no mundo, mas não sois desse mundo. Nós não somos terreno. Paulo vai dizer que nós somos cidadãos do reino. Então buscamos primeiro o quê? O reino. Aí ele vai dizer, o Pai de vocês que está no céu, sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar, o quê? Na sua vida o reino de quem? De Deus. E aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Ou seja, Eclesiastes disse o quê? Cada coisa tem o quê? Sua ocasião. Está vendo? Tem dia para todas as coisas. Você tem um dia que você tem que separar para você estar na igreja buscando a Deus ou estar também orando em casa. Nós tiramos todos os dias um momento para falar com Deus, para ler nossa Bíblia. Tiramos todos os dias um momento para poder ter um relacionamento com o Pai. Tiramos todos os dias um momento para falar com Ele, para dar atenção a Ele. Eu vou usar uma palavra pejorativa aqui. Como falar pejorativo é uma palavra que é desagradável. Deus não é cachorro. Deus não é cachorro para a gente fazer ele de cachorro. Porque às vezes Deus está ali. Já viu o cachorrinho quando ele está querendo ali? Essa semana eu cheguei na casa de um irmão e o cachorrinho estava querendo brincar comigo, eu não queria brincadeira com ele. E ele ficou lá, carente, já no meu pé, roçando. E eu não dei atenção. É assim que Deus se sente. Rejeitado quando Ele chega na nossa vida e a gente não dá atenção a Ele.
É assim que ele se sente. Eu estou falando, me pondo no lugar de Deus. Você reparou quando você quer falar com alguém, que a pessoa não vira as costas, larga você lá falando sozinho? Está preocupado com outras coisas, você quer a atenção dela aí. Mulher mesmo pira com isso, né? Quando ela quer falar um negócio lá e o marido está lá, vai para um lado, vai para o outro, e a mulher, ô, homem, pera aí, vem cá, vai fazer um negócio para mim, homem, pera aí. E vai lá, vou ali. E aí pira. Então, Jesus, ele estava na casa de Marta, e naquele momento, Jesus queria a atenção de Marta e Marta não deu. Marta não deu essa atenção. Marta desprezou Jesus, desprezou a melhor coisa, que é estar na presença de Deus, quer estar conversando com Deus, quer estar perto do Senhor, estar junto de Jesus. Aí a gente vai entender o seguinte: tinha Maria e Marta, estavam onde? Na mesma casa, não estavam na mesma casa? Jesus estava presente aonde? Na mesma casa. Onde é que nós estamos? Na mesma casa, não estamos? Nós estamos aqui no mesmo lugar. A Bíblia diz que quando tem duas pessoas ou mais presentes, reunidas no nome de Jesus, ele está o quê? Jesus está presente aqui. Mas quantos de nós damos atenção a ele? Quantos de nós estamos aqui preocupados com a salvação? Quantos de nós estamos aqui preocupados com as coisas do reino dos céus? Porque, assim como Marta estava preocupada com os afazeres, muitas pessoas também vai até Jesus preocupada com os afazeres. Sabe com o quê? Preocupada com as contas para pagar, preocupada com vai comer amanhã, preocupado com o que vai ter amanhã. Tem muita gente preocupada com isso. Tem gente que sai de casa quando vai até a igreja, vai para pedir, vai para reclamar, vai para dizer: Senhor, dá um jeito nisso, dá um jeito naquilo, mas não vai para adorar, não vai para ouvir, não vai para ser edificado. O problema de Marta é que ela não percebeu quem era a pessoa que estava diante dela. Ela estava tão longe, tão distante, tão ociosa, que ela não conseguiu enxergar quem era a pessoa que estava diante dela, na casa dela. Imagine, gente, quando uma celebridade chega na casa da gente, a gente se sente tão lisonjeado, tão... Jesus é a maior celebridade do universo. E ele estava ali na casa daquela mulher. Ele estava ali. E ela não teve a sensibilidade de enxergar quem estava ali. Porque as preocupações diárias tiram você do foco. As preocupações diárias tiram você, cega você. Você não consegue enxergar a grandeza de Deus quando você está preocupado. Você não consegue enxergar a grandeza de Deus quando ele está presente. Tem uma canção que a gente canta na igreja: o que fazer quando ele vem. Muita gente não sabe o que fazer quando Jesus se apresenta. Sabe por quê? Porque a preocupação na cabeça é tão grande com as coisas materiais que ela não consegue ver a presença, ela não consegue sentir Jesus, ela não consegue ver Jesus, ela não consegue falar com Jesus. Ela está tão preocupada que ela dobra o joelho para orar, mas está rolando para o relógio, preocupada com o horário, e ela chega lá: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e vai embora. Ela não consegue. Ela não consegue. Quando ela deita, bota o joelho na cama de noite para orar, ela chega tão riada, cansada da luta diária, que ela chega assim, vai dormir. E Deus está ali: pera aí, rapaz, estou falando com tu. E a pessoa não deu atenção. E Jesus quer atenção, por isso ele disse: Marta, Marta, abre o olho, Marta. Marta, presta atenção, Marta. Olha o que Maria está fazendo, Marta. Você está reclamando de Maria, Marta. Está preocupada com tua irmã, Marta. Tua irmã está fazendo a coisa certa. A tua irmã está me buscando. A tua irmã está buscando a edificação espiritual. Tu está aí agitada com essas coisas. Por acaso, Marta, está faltando alguma coisa para ti? Vamos conjecturar aqui com o que Jesus falou com ela. Jesus quis dizer para ela: vem cá, está faltando comida na tua casa? Está faltando paz na tua casa? Está faltando o que para você? Eu quero tua atenção, senta aqui. Eu quero falar com você. Para com isso aí. Tem hora que a gente tem que parar e ouvir a voz de Deus. Então a gente tem que parar e começar a ver: Senhor, eu quero te ouvir, eu vou ficar aqui. Fala aí comigo. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz.
Maria queria isso, queria ouvir a voz de Jesus falar no coração. E Marta estava preocupada com comida, com casa, com os afazeres, com ganhar o pão de cada dia. E ela esqueceu que não só de pão vive o homem. Ela esqueceu que nós precisamos estar com a nossa alma regozijada, com o nosso espírito em alta, porque mente sã, corpo são. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Janine citou aqui quando abriu o culto: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse lá em João 15. Não adianta a gente dar murro em ponta de faca, não adianta a gente querer abraçar o mundo, esquecer que existe um Deus que quer falar com a gente. Ele quer ter um papo legal, ele quer ter um lero com a gente, ele quer chegar, senta aqui, filha, bora bater um papinho, bora conversar nós dois, bora ter um grau de intimidade. Jesus disse para os discípulos lá em Mateus 28, eu estareis convosco até a consumação dos tempos. Eu estarei com... Peraí, se eu tenho uma pessoa que está comigo e eu não converso com ela, eu não dou atenção a ela, eu estou dizendo, eu não creio que o Senhor está comigo, eu não creio que o Senhor está presente, eu não creio que o Senhor está aqui. Mas aí a gente tem que fazer aquela pergunta para nós mesmos. A gente tem que fazer aquela pergunta: nós devemos ser igual a quem? A Maria? Igual a Marta? Devemos ser igual a Maria ou igual a Marta? O que foi que Jesus disse para Maria? Vamos ler? Vamos ler, versículo 42? Mas apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. A melhor de todas. Jesus disse, por que Jesus disse a melhor de todas? Porque Marta estava preocupada com todos os afazeres. Mas a melhor coisa, a melhor dessas coisas, ele falou, a melhor de todas essas coisas, Maria escolheu. E ele conclui, a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Alguém tira conhecimento do seu coração, da sua mente? Alguém tira? Alguém apaga isso de você? Ninguém consegue. Podem tomar a minha casa, podem tomar meu carro, podem tomar meu filho, podem tomar minhas coisas, meu ministério, mas não pode tomar de mim a presença de Deus. Porque só eu posso jogar fora, só eu posso jogar fora. Ninguém pode tirar de dentro de mim o Espírito Santo. Ninguém pode tirar de mim o amor de Jesus. Ninguém pode arrancar de dentro de mim o que Deus colocou. Porque isso aí entrou porque eu dei ouvidos. Olha, Jesus entra pelos ouvidos. Quem pensar que Jesus entra por outro lugar, Jesus entra pelo ouvido. A palavra de Deus é o verbo, é Jesus. Ela entra pelo ouvido e produz em mim fé. E quando produz essa fé, eu creio que existe um galardoador da minha vida. Está lá em Hebreus. E aí eu espero de Deus todas as suas promessas se cumprirem, principalmente a do reino dos céus. Isso ninguém pode tirar de mim, a minha salvação, só eu mesmo, se eu deixar de dar atenção a Deus. Se eu deixar de falar com Deus, se eu deixar de buscar a Deus, se eu deixar de me entregar a cada dia, se eu deixar. Mas aí a gente faz mais uma pergunta: há quanto tempo não dedicamos um tempo para o Pai? Hein? Quando eu falo dedicamos, eu estou me incluindo. Há quanto tempo a gente não se dedica um tempo para o Pai? Há quanto tempo a gente não ora? Um bom tempo, a gente dobra lá e fala com Deus assim, uma meia hora, uma hora de relógio. E a gente cala assim um pouquinho e deixa Deus falar no coração. Há quanto tempo a gente não faz isso? Que a gente chega lá, senta e não pede nada, só agradece. Fala comigo, Senhor. Fica comigo, já se faz tarde. Tá vendo? A gente chega lá e fala, Senhor, vem. Quero ouvir a tua voz. Fala comigo. E a gente chora. A gente se deleita na presença. Há quanto tempo tem que a gente pegou a Bíblia e a gente conseguiu ler um capítulo inteiro? Há quanto tempo? E a gente meditou no que a gente leu?
Passou o dia ali dizendo: Senhor, por que aquilo está escrito? O que o Senhor quer falar comigo? Há quanto tempo a gente fez isso? Essa semana eu fui ler um livro que estava há muito tempo na estante, eu comecei a ler e não terminei. Eu sentei e me deu sono. Eu de raiva, eu li 14 páginas. Li 14 páginas, eu falei: não aceito, eu vou ler. Porque dá sono. E ainda onde eu estava sentado, pior ainda, quando eu botei o travesseiro atrás das minhas costas e deitei na cama assim. Aí que o sono bateu. Aí eu fiquei numa posição ruim e li 14 páginas do livro. E de raiva comprei mais 6 livros. Foi. Sabe para quê? Porque eu não posso perder esse relacionamento com Deus. Eu não posso me afastar de Deus. A gente se afasta de Deus, irmãos. Não é quando a gente vai embora da igreja, não. A gente se afasta de Deus dentro de casa, dentro da igreja. Jesus estava na casa de Marta e lá dentro tinha Maria e Marta. Jesus estava presente, mas olha, Jesus estava presente, mas ela não estava. Jesus estava na casa dela, Jesus está na sua vida, na minha vida. Só que a gente não está ouvindo Jesus. A gente não está dando atenção para Jesus. Ele entrou na nossa casa. Ele entrou na nossa vida, mas a gente não está separando um tempinho para Ele. A gente só pensa na gente, a gente é egoísta. Eu digo a gente, nós somos egoístas. Nós só pensamos no ter, no fazer. E a gente não dá um tempo para Deus. A gente não se preocupa com isso. O que a igreja é hoje? Escola para o céu. Você vai passar quanto tempo com Jesus no céu? 1 ano, 2 anos ou pela eternidade? E não é bom treinado agora? Se você não tiver o costume de passar tempo com Deus aqui na terra, lá no céu você vai achar um tédio. Você vai querer voltar. Você não vai gostar de lá. Aqui é um lugar de treinamento. Aqui é um lugar que a gente precisa estar. E quando eu falo, não é nas 4 paredes da igreja só não. É um relacionamento completo com Deus. É entrega total, não é pela metade. Olha, Maria saiu, largou tudo, sentou aos pés do Senhor e ficou lá, ouvindo, admirada. E sabe qual é o resultado? Quando Lázaro morre, que as irmãs mandam avisar Jesus. Aí quando Jesus vai, 4 dias depois chega, Marta chega lá: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela mais uma vez foi lá lamentar. Jesus: eu quero falar com Maria. Cadê Maria? Olha por que Jesus perguntou. Eu quero falar, cadê a Maria? Está vendo? Por quê? Maria, ela tinha um relacionamento mais íntimo com Jesus. Maria não teve aquela atitude. Maria sabia que não importava Jesus estar lá ou não estar, ela sabia quem era Jesus de fato e de verdade. Porque quando nós estamos perto de Jesus, nós conhecemos Ele de fato e de verdade. Amém. Você quer conhecer alguém? Ande com Ele. Viva com Ele, coma com Ele. Se eu não ando com Ele, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou ter um relacionamento? Era o que Jesus queria que Marta fizesse. Marta, Marta, por que tu anda tão ociosa, tão preocupada? Por que tu anda aí preocupada com essas coisas? Olha, tua irmã escolheu a melhor parte. Isso ninguém pode tirar dela. Ninguém pode arrancar dela. Ninguém pode. E se você escolher a pior parte, não escolher a parte que Maria escolheu, vão arrancar você. Vão derrubar você. Vão destruir sua fé. Vão acabar com você. O nosso relacionamento depende de nós mesmos com Deus. As duas estavam diante do mesmo Deus, dentro da mesma casa, mas só uma deu atenção. Nós também estamos diante do mesmo Deus, dentro de uma casa, mas poucos dão atenção a Deus. Poucos dão. Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Quem somos nós dentro dessa casa? Quem somos nós dentro dessa casa? Maria ou Marta? Maria ou Marta? Mas é da boca ou na atitude? Maria, ela mostrou com atitude. Não foi com palavras.
ela não quis saber, ela sentou lá. Quando Jesus diz assim, quando Marta diz, manda que ela venha me ajudar, você acha que Marta não tinha chamado Maria, não? Foi? Várias vezes, não? Foi? Para ela pedir para Jesus mandar ela ir, é porque ela já tinha falado. Eu fico imaginando Marta dizendo, Maria, vem me ajudar aqui. Sai, pai, eu estou aqui com Jesus conversando. Ah, eu não quero conversa, não. Deixa eu aqui mesmo, deixa esse negócio, depois eu faço. Aqui está melhor. É essa a questão. Onde é que estão as nossas prioridades? A gente precisa dedicar um tempo para Jesus. Nós precisamos dedicar um tempo para o Senhor. Porque há tempo para todas. E Deus te deu 24 horas por dia. E essas 24 horas você tem que fazer proveito. A gente tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente tem tempo para tudo, menos para o Senhor. Eu digo por mim mesmo. Eu arranjo tempo para tudo. E se eu não me esforçar, eu acabo tirando o tempo de Deus. Eu acabo substituindo o tempo de Deus com outra coisa. Porque todo dia vai aparecer uma coisa para você fazer. Olha, ela estava ociosa com muitas coisas, não era com pouca, porque ela se acarretou de tarefas. Esqueceu que existia na casa dela um visitante especial, alguém muito especial. Quando Jesus visita você, você tem que tratar ele bem, tem que dar atenção para sempre ele estar presente, sempre ele ir lá, sempre ele querer estar com você. Então a gente precisa dar um tempo, dedicar um tempo para quem? Para Deus. Um tempo para Deus. Mas hoje eu queria fazer algo aqui que talvez nem muita gente vai ter atitude de fazer. Eu queria fazer um voto. Um voto. Queria fazer um voto. Hoje eu chamei vocês aqui para um propósito. A gente não faz campanha, não, a gente faz propósito. E eu queria chamar você para um propósito. Um propósito que vai edificar a tua vida em todos os sentidos. Um propósito que vai mudar a tua história. Um propósito que vai fazer você vencer em todas as áreas. Porque o texto é bem claro. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus. Eu queria que você fizesse o seguinte. O dízimo é 10%, não é isso? Não é isso? A gente vai dar 10% do nosso dia para Deus. 10% do nosso dia para Deus. A gente vai dar o dízimo do nosso dia para Deus. Você pode dividir, não precisa dar uma hora, aquelas 2 horas e 40 minutos ali de uma vez, não. Durante o dia, você vai ter um relacionamento com Deus, no mínimo, 2 horas e 40 minutos. No mínimo. Quem está me entendendo? 2 horas e 40 minutos. A Bíblia diz, orai sem cessar. Você pode estar o dia todo em oração, sem precisar parar. O dia todo ligado com quem? Com Deus. Como Maria estava. Aos pés de quem? Do Senhor. Você vai estar ligado com Deus em uma música de louvor que você vai estar ouvindo. Não vai ficar fácil? Uma música de louvor. Você vai estar ligado com Deus numa leitura da Bíblia, num momento de oração, em um filme evangélico. Você vai estar ligado com Deus, falando de Jesus para alguém. Entendeu? Você vai estar ligado com Deus. Eu só não quero o seguinte, que você faça por dia menos do que 2 horas e 40 minutos. Se passar, passou. Mas você vai ter que... Para muita gente aqui é fácil. Para muita gente isso já é normal. Já é normal. Mas para muitos vai ser uma dificuldade porque não está com costume. Mas o que eu quero é que você se levante. O que eu quero é salvar a sua vida. É que Jesus alcance você. Eu quero ver você salvo. O meu intuito é esse. O meu intuito é fazer você estar firme. Eu garanto a você que se você fizer isso durante 30 dias, esse mês,
No final do mês você vai estar bem com Deus de um jeito. Você vai estar numa diferença. Você vai estar sentindo, você vai chegar na igreja aqui, ó, sentindo a presença de Deus assim, tinindo em você. Seu semblante vai ser outro, a sua vida vai ser outra. Porque você vai estar cumprindo o que Jesus pediu. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Você não vai ouvir mais de Jesus, Marta, Marta. Você não vai ouvir mais de Jesus, Cristiano, Cristiano. Não vai ouvir. Amém? E eu estou me incluindo nisso, amém? Eu me incluindo. Essa semana eu já comecei a ler meus livros. Eu estava também relaxado com meus livros. Eu já comecei já a orar mais. Ontem eu fui visitar uma pessoa que eu tinha 3 anos sem ver. Peguei a mulher, embora, mas eu saí de lá 1 hora da manhã. Fui ver uma amiga, que é irmã em Cristo. Cheguei lá, encontrei a mãe dela, também foi um papo legal. A gente conversou de Jesus, da hora que a gente chegou até a hora que a gente saiu. E essa pessoa, eu ia na casa dela sempre, com minha esposa, e a gente só conversa de Jesus, de Bíblia. É tão bom. Então você pode fazer, como eu disse, se dedicar no louvor, na oração, você mistura, mas não deixe de dedicar 2 horas e 40 minutos por dia para Deus. Não é que você vai parar assim e ficar lá, você vai trabalhar orando, você vai trabalhar, no momento que estiver uma folguinha, você pega a Bíblia, lê, e você vai somando. Tenho certeza que sem você perceber, você vai cumprir as 2 horas e 40 por dia. O dízimo do seu dia. 10% do seu dia. Pastor, isso é heresia? Não. Não, é bíblico. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: honra o Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Você não ganhou um dia? Você tem que honrar o Senhor com tudo, até com o seu tempo. Você está fazendo isso. Agora, pastor, é obrigado, é forçado a isso? Não. Mas eu aconselho você a fazer. Eu não queria chegar aqui hoje, gritar, pregar para você, eu queria dar um conselho. Eu falei, Deus, eu preciso dar um conselho à igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque ao longo do tempo, esse pastor aqui tem se sentido tão triste. Porque eu tenho visto uma igreja esfriando. Eu tenho visto uma igreja não dedicada às coisas de Deus, com exceção a alguns que têm compromisso. Mas a gente precisa dar um tempo, dedicar um tempo para Jesus. Amém? Eu gostaria de você, que vai fazer esse propósito com Deus, ficasse de pé nessa noite. Mas não fica porque o outro ficou, não. Fica porque você quer fazer esse propósito. Você quer buscar Deus, você quer estar orando, fazendo esse propósito com Deus. Amém? Porque eu vou fazer. Amém? Eu vou dedicar meu tempo para Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos.